Olá, pessoal. Sou a professora Jocene Lovera, tudo bom? Nós hoje vamos conversar sobre o pacote anticrime no que diz respeito ao crime de estelionato. O crime de estelionato, ele está no título dos crimes contra o patrimônio, tá? Nesse título, que é dividido em capítulos, ele está no capítulo do estelionato e de outras fraudes. Ele consta do artigo 171 do Código Penal e ele consiste em obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. É um crime cuja pena é de reclusão de 1 a 5 anos e multa, tá? Se você for analisar o tipo penal do artigo 171, ele vai no parágrafo 1º trazer a possibilidade de diminuição de pena, na hipótese em que o prejuízo, né, é de pequeno valor. No parágrafo 2º, você vai ter figuras equiparadas, na medida em que ele diz que incorre nas mesmas penas quem pratica as condutas, como previsto nos incisos de 1 ao 6. No parágrafo 3º, você vai ter a aplicação da pena em dobro se o crime for cometido contra idoso, tá? Perdão, no parágrafo 4º, você vai ter o estelionato contra idoso. Então, aplicando-se a pena em dobro na hipótese do crime ser praticado contra idoso. E no parágrafo 3º, você vai ter que a pena se aumenta de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Então, nós tínhamos esses 4 parágrafos até o advento da Lei 13.964. Com o advento da Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor agora, dia 23 de janeiro de 2020, incluiu-se o parágrafo 5º no artigo 171. E com a inclusão do parágrafo 5º no artigo 171, o crime de estelionato passou a ser considerado um crime de ação penal pública condicionada à representação, uma vez que o parágrafo 5º vai nos dizer que somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for a administração pública direta ou indireta, se a vítima for criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou pessoa maior de 70 anos de idade ou incapaz. Então, se o estelionato não for praticado contra a administração pública direta ou indireta, contra criança ou adolescente, contra deficiente mental ou pessoa maior de 70 anos ou incapaz. Se não for uma dessas situações, nós estaremos diante de um crime que somente se procede mediante ação penal pública condicionada à representação, ok? Bom, o grande problema é, nós estamos diante de um crime contra o patrimônio, que se nós fôssemos analisar o tipo penal, colocar o estelionato como um crime de ação pública condicionada, nos causa um certo espanto, né? Mas é essa a realidade hoje. O grande problema é, no ano de 1995, nós tivemos o advento da Lei 9.099 de 95. E até o advento da Lei 9.099, o crime de lesão corporal dolosa leve e lesão corporal culposa, eles eram de ação pública incondicionada. Com a redação do artigo 88 da Lei 9.099 de 95, esse crime passou a ser um crime de ação penal pública condicionada. Só que a Lei 9.099, lá na Lei 9.099, o legislador teve a precaução de criar um artigo para poder dizer como que seria feita essa transição. E o artigo 91 da Lei 9.099, ele diz exatamente o seguinte: nos casos em que essa lei, a 9.099, passa a exigir representação do ofendido para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la e no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Então, o que aconteceu? Lesão corporal leve era de ação pública incondicionada, lesão corporal culposa era de ação penal pública incondicionada. Com o artigo 88 da Lei 9.099 passou a ser de ação pública condicionada. E o artigo 91 veio trazer a norma de transição. Ele disse o seguinte: olha, é claro que quando essa lei entrar em vigor, várias pessoas já estarão sendo processadas pelo crime de lesão corporal. E muitas delas estavam sendo processadas na forma de ação pública incondicionada. O que ocorreu? Ocorreu o seguinte: o legislador disse:
todos os processos que estão em andamento, nós vamos dar 30 dias para que a vítima compareça e se manifeste dizendo se vai querer representar ou não. Se assim ela não agir, então, não fazendo a representação, o processo não vai prosseguir por falta dessa condição, tá claro? Isso deveria ter acontecido agora na Lei 13.964, mas o legislador não teve esse cuidado de trazer a regra de transição. Aliás, fica aqui a minha crítica, eu acho que o legislador sequer leu o que ele escreveu na Lei 13.964, porque são tantos os erros de técnica legislativa, são tantos os absurdos, que a gente fica preocupado com o que está por vir e com quem está legislando, como que as coisas estão saindo, né? Então, presume-se o quê? Que vai se fazer a mesma coisa, que para os processos de estelionato que estão em andamento, se a vítima já não manifestou de forma expressa a sua vontade de ver essa ação acontecer, realmente esse processo vai ter que ter suspenso até que a vítima se manifeste. E provavelmente, ainda não temos nenhuma regra sobre isso, vai se dar esse prazo de 30 dias conforme fez o artigo 91 da Lei 9.099 de 95. Deve-se usar aí essa interpretação para isso, para que se abra um prazo para que a vítima do crime de estelionato manifeste a sua vontade de ver prosseguir. Percebam só um detalhe. Quando o crime é de ação penal pública condicionada à representação, a representação é uma condição específica de procedibilidade. O MP só pode oferecer denúncia se a vítima representar. Para essas hipóteses em que o processo já foi feito, porque a ação era pública incondicionada, e agora estou em andamento, e a gente vai ter que abrir a oportunidade para a vítima poder representar, nesse caso, ela vem com a característica de condição específica de prosseguibilidade, porque agora não está se representando para os processos que já se iniciaram para que o MP possa denunciar, mas está se representando para que o processo possa prosseguir. Então, cuidado com isso, para você que vai fazer concurso público, nessa hipótese do artigo 91 da Lei 9.099 e agora nessa hipótese do artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal, a gente vai ter a representação aí como uma condição específica de prosseguibilidade, porque não é para o MP proceder à ação, mas é para ele poder prosseguir com a mesma, ok? Então, fica aí essa explicação para vocês sobre essa situação e, é claro, fica então você já sabendo, obviamente, que o crime de estelionato agora é um crime de ação penal pública condicionada à representação, ok? Salvo se a vítima desse crime for de administração pública direta ou indireta, se for criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou uma pessoa maior de 70 anos de idade ou incapaz, ok? Esse incapaz aí é que ficou também, inciso 4 do parágrafo 5º, complicadinho, né? Porque se é deficiente mental, é doente mental, é considerado incapaz, né? E se é menor, também é considerado incapaz. E como ele já disse criança ou adolescente, ele já falou do menor no inciso 2. E como ele falou do doente mental no inciso 3, não precisava desse incapaz aí no finalzinho, mas pode ser que venha uma outra incapacidade por uma outra motivação. Acho que ficou uma redação meio truncada, não fui muito favorável, não, ok? Bom, pessoal, fica a dica aí sobre o crime de estelionato, crime de ação pública condicionada à representação, a diferença do que é condição específica de procedibilidade e condição específica de prosseguibilidade. E é claro que se você ainda tiver qualquer dúvida e quiser fazer seus comentários, né, pode fazer. Lembre-se, você agora tem a professora Josiane nas salas de aula, né? Mas também tem no site www.josianelouvera.com.br. Então, assista nosso vídeo, comente, curta, compartilhe e, é claro, teve dúvida, manda, que como sempre eu tenho imenso prazer em responder, ok? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.